Bom dia, nós vamos resolver o problema. Calcule a tensão máxima de torção que atua na seção do eixo a seguir. Então a gente tem aqui o eixo e nós temos as dimensões geométricas dele. Ele tem um raio de 100 mm. E nós temos um torque atuando no eixo de 750 Nm/m. Então, como nós vimos na teoria associada à torção, esse eixo vai sofrer tensões de cisalhamento devido a esse torque. Bom, então primeiramente vamos analisar o que está acontecendo do ponto de vista físico. Para isso a gente vai fazer um desenho auxiliar. Então nesse desenho auxiliar a gente desenhou a distribuição de tensões desse cisalhamento na seção. Então a gente tem 0, porque a gente não tem deformação devido ao torque no centro da seção, até o valor da tensão máxima que ocorre na borda. E entre elas a gente tem uma distribuição linear de tensão. Ou seja, a tensão de cisalhamento máxima que a gente precisa calcular, ela ocorre na borda. Então, a gente pode agora pensar nas equações que a gente pode usar para resolver esse problema. Então, existe uma primeira equação básica, que é a equação do cálculo dessa tensão máxima. Então, as tensões de cisalhamento, elas são calculadas através de uma relação que envolve a multiplicação do torque que atua na seção, vezes a distância do centro até o valor onde a gente vai calcular a tensão. Como é a tensão máxima, essa distância vai ser exatamente o raio. Então, a gente vai representar aqui o raio por a letra C, dividido pelo momento polar de inércia. E o momento polar de inércia, nesse caso, ele é calculado para um círculo através da equação π sobre 2 vezes o raio elevado à quarta. Então, essa é a equação que vai nos permitir calcular a tensão máxima devido ao torque. Então, nessa equação tem uma coisa interessante que a gente pode notar, é que a gente pode fazer uma simplificação com esse valor dos raios. Isso acontece sempre que a gente tem uma geometria circular. Então, a gente pode cortar esse raio com um dos raios que aparece aqui embaixo. Então, aqui embaixo a gente vai ficar com o valor c ao cubo. Bom, agora que a gente já escreveu a equação, vamos avaliar o que a gente possui e o que a gente não possui em termos de dados para usar essa equação. Então, primeiramente, nós possuímos o torque. E o raio também nós podemos ler a partir da figura. Então, nós temos o valor do C. Então, a gente conclui que a gente pode calcular a tensão máxima através dessa equação, porque nós possuímos o torque e o raio. Então, vamos para a última fase de solução do problema, que é a gente substituir, então, os dados nessa equação. Então, vamos fazer isso. Tensão máxima vai ser igual, então, ao torque, que é de 750 Nm/m. Então, já está nas unidades do SI o torque. A gente não precisa fazer conversão de unidades. E aqui no denominador, π sobre 2 vezes c ao cubo. O c é 100 mm. Só que a gente tem que colocar isso em metros, para a gente ficar apenas com as unidades do SI na equação da tensão. Então, 100 mm é a mesma coisa que 10 centímetros, que é a mesma coisa também que 0,1 metros. Então, 0,1 ao cubo. Quando você faz esse cálculo, usando a sua calculadora científica, você obtém o valor de aproximadamente 477 vezes 10 ao cubo Pascal. Isso daqui também é igual, se a gente usar os múltiplos, 477 kPa. Então, esse foi o processo de cálculo da tensão de cisalhamento máximo nesse eixo devido à aplicação desse torque. Então, o ponto importante do problema é que essa tensão máxima é calculada sempre na borda. Então, eu desejo para você sucesso na solução dos outros exercícios. Até logo!